Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje, a gente vai estar estudando um pouco sobre Nmap, SSH e logs. Na verdade, o SSH nós já estudamos em aulas anteriores, vimos como fazer a instalação, como funciona o sistema de arquivo, o sistema de acesso, na verdade, via SSH. A gente vai recapitular um pouco sobre ele também, mas o foco da aula de hoje, a gente está estudando essa ferramenta Nmap, e também estudar como fazer a análise de log no nosso sistema operacional Linux, né, em nossos servidores que vão estar hospedando aí nossos sistemas. Então, obtenção de informações através de port scan. O que seria isso? O Nmap ele é um sistema que é utilizado para análise de escaneamento da rede em que você quer obter informações. Então, o port scan ele é utilizado como são ferramentas que são utilizadas para obtenção de informações referentes aos serviços que são acessíveis e definidos por meio do mapeamento das portas, utilizando os protocolos TCP e UDP. O intuito desse tipo de ataque é evitar o desperdício de esforços com ataques em serviços inexistentes. O Nmap é um dos port scan mais utilizados e pode ser empregado para realizar a auditoria do firewall e do IDS. Então, pessoal, nas aulas anteriores, bastante anterior, nós já estudamos sobre os tipos de ataque, né? Especialmente sobre o port scan, como ele funciona, que é uma análise da rede com o objetivo de obter informações do sistema para saber quais os sistemas estão sendo utilizados, quais as portas estão abertas, quais as portas estão fechadas, quais as estão filtradas. E o Nmap, que é a ferramenta que a gente vai estar estudando na aula de hoje, ela é utilizada especialmente com esse objetivo. O Nmap ela pode ser utilizada tanto por pessoas que estão com o objetivo de analisar se a sua rede está segura e se tem alguma vulnerabilidade, quanto por pessoas que têm o objetivo de encontrar uma vulnerabilidade e realizar um ataque. Então, ela é uma das ferramentas mais utilizadas e ela serve para realizarmos auditoria no firewall e no IDS. Né? O IDS são sistemas de detecção de intrusão. Já vimos isso também em aulas que falamos sobre a segurança em relação a ataques. Scan para análise de vulnerabilidade é um dos objetivos do Nmap. Security Shell é o assunto que a gente vai estar falando logo após trabalhar com o Nmap. E análise de logs também. Então, esses são os assuntos que a gente vai estar abordando na aula de hoje. Pessoal, o Nmap nós já falamos o que ele é, o que ele faz, né? É um escaneador de computadores e que usa recursos avançados para verificar o estado do seu alvo, ou o estado da máquina do sistema que você pretende analisar se há vulnerabilidade, se há portas abertas, verificar qual a situação daquele sistema, né? É uma ferramenta muito útil para administradores de redes, consultores de segurança e também para os hackers. O comando utilizado para você realizar a instalação dele no sistema operacional Linux é apt-get install nmap. Atualmente, a gente não utiliza mais o get, na verdade é facultativo você utilizar o get, né? Mas eu resolvi deixar porque é um padrão que a gente sempre utiliza, né? Tanto você pode usar tanto apt install e o nome do software, como o apt-get install e o nome do software, ambos vai funcionar. Nesse caso, o software é o Nmap. Como funciona aí a utilização dele, né? A sintaxe do Nmap, você vai digitar o nome dele, Nmap, parâmetros, o alvo que você quer atacar e colocar o "-p" na frente e digitar a porta. Onde alvo é o endereço IP do computador ou da rede que você pretende escanear. Lembrando que ele faz o scanner tanto em uma máquina específica quanto em um endereço de rede. Né? Ele consegue analisar toda uma rede através do Nmap. Você consegue fazer análise de toda uma rede através do Nmap e encontrar quais os sistemas estão instalados e vulneráveis ali naquela rede. A opção "-p" ela define as portas e os parâmetros eles são ajustados de acordo com o que você deseja obter. E existem alguns parâmetros que a gente vai estar vendo agora à frente. Dentre eles, nós temos o S minúsculo e o T maiúsculo. Esse parâmetro ele é utilizado para o escaneamento através de tentativas de conexão usando o protocolo TCP.
Lembrando que você pode fazer escaneamento tanto no protocolo TCP quanto no protocolo DP. O "-s" minúsculo e o S maiúsculo, a tentativa de utilização dele, ela será focada nos pacotes TCP que utilizam a flag SYN, ou seja, eles vão verificar se o sistema está lá disponível e se é possível fazer a sincronização, que é o objetivo da flag SYN, né? Manda o pacote de requisição para fazer a sincronização da conexão. Temos o S minúsculo e o P. Com essa opção, o escaneamento será feito através de pacotes ICMP eixo request. Então, ele já vai estar, ao invés de utilizar o TCP com flag SYN, conforme o caso anterior, ele vai estar utilizando pacotes do protocolo ICMP, né? Ele vai realizar um ping e obter a resposta para verificar se o host está ativo, se aquele computador está respondendo. O "-s" com o A maiúsculo ele é utilizado com o objetivo de determinar quais são os protocolos suportados pelo computador. Ou seja, quais são os protocolos suportados por aquele servidor ou aquele sistema que você está tentando verificar se tem alguma porta aberta ou algum software instalado especificamente, né? E o "-O" maiúsculo ele é utilizado com o objetivo de descobrir qual o sistema operacional que está sendo utilizado lá pela máquina-alvo. Ou seja, quando você digita o comando lá nmap-o, o endereço IP e a porta, ou ainda que você não digite a porta que você quer especificar nesse caso, ele vai te dar um retorno informando possivelmente qual o sistema operacional que aquele endereço IP está atrelado, né? Então, isso facilita muito na programação, na verdade, na maneira como o atacante ou o analista de rede vai arquitetar o seu plano para tentar invadir o sistema ou analisar a vulnerabilidade, dependendo do cara, né? Tentar invadir se for um hacker e tentar analisar a vulnerabilidade para executar possíveis remediações com relação às vulnerabilidades encontradas. Pois uma vez que ele descobre qual sistema operacional está sendo utilizado no sistema, é mais fácil ele identificar também quais são as vulnerabilidades. Por exemplo, se ele está utilizando o Windows, então ele vai focar nas vulnerabilidades voltadas para o Windows. Se estiver utilizando o Linux, na versão do Ubuntu, do Debian, Red Hat ou algo do tipo, e ele já vai focar nas vulnerabilidades de cada sistema operacional. Exemplo de utilização do Nmap. Nmap, endereçamento IP, ele vai fazer uma análise geral, vai escolher de forma geral lá o seu computador e te dá um retorno. O Nmap-S, com S maiúsculo, é uma das formas mais utilizadas e ela também serve porque geralmente ela não deixa um rastro daquela análise, né? Então, você utilizando essa verificação através do protocolo TCP, utilizando a flag SYN, essa segunda opção. O Nmap-O vai verificar aí qual é o sistema operacional daquele endereço IP que você está realizando o escaneamento. Então, vamos aqui para a tela do terminal. Vamos instalar o Nmap, ainda não tenho ele instalado aqui na máquina, para a gente fazer alguns testes. Então, para instalarmos, vamos digitar apt nmap install. Lembrando que você precisa ter poderes de administrador, ou seja, você precisa ser usuário root para fazer essa instalação. Então, vou digitar sudo apt nmap install. Na verdade, sudo apt install nmap. O programa vem depois do nome install, viu? Ele vai pedir a senha. Logo após, ele vai fazer a verificação se aquele sistema está ou não disponível para fazer a instalação. Aqui ele está me dizendo que depois dessa operação ele vai consumir 23 megas do espaço do meu disco e está perguntando se eu desejo ou não instalar. Vou apertar S, dizendo que sim, ele vai começar a fazer o download do sistema e, na sequência, fazer a instalação. Então, ele já fez o download, já está realizando a instalação. Verificar que foi bem rápido aí esse download. A partir de agora, a gente já consegue utilizar o Nmap. Então, para verificar, a gente pode digitar o Nmap aqui. Vou digitar main
main nmap, main, pessoal, é o comando utilizado para você visualizar o manual daquele software que você está utilizando, né? Que você tá instalando, no caso. Como acabamos de instalar o nmap, eu digito main nmap e ele vai me trazer o manual de utilização e vai me mostrar algumas regras, né, detalhes de como eu posso estar utilizando, de como eu posso estar fazendo o scanning do Nmap. Se nós observarmos aqui no início, ele fala, ó, Nmap é uma ferramenta de exploração de rede e segurança, scanning de portas. E aqui tem uma pequena descrição. O Nmap, Network Mapper, é uma ferramenta de código aberto para exploração de rede e auditoria de segurança. Ela foi desenvolvida ou desenhada para escanear rapidamente redes amplas, embora também funcione muito bem contra computadores individuais, né, contra hosts individuais. O Nmap utiliza pacotes IP em estado bruto, de maneira inovadora, para determinar quais computadores estão disponíveis na rede. Então, pessoal, só uma... Não vou ler isso tudo, não, porque senão vai consumir muito tempo da aula. Aqui tem um pequeno exemplo de amostra de como utilizar o Nmap. Nmap-A, o A utilizado semelhante ao que nós utilizávamos lá em IPTables para anexar uma regra a ser executada pelo Nmap. E aqui ele está executando nmap-a-t4, aí ele está colocando um domínio aqui, scanning.nmap.org, playground. E aqui seria o retorno, ele apresenta aqui o retorno desse scanning, né? Mostra alguns detalhes aí sobre o estado da porta e os serviços que são trabalhados naquelas portas. Então, quando a gente executa o comando... Pessoal, é importante destacar que os computadores, quando você utiliza o Nmap, não quer dizer que ele vai conseguir pegar todas as informações do sistema. Ele só vai conseguir fazer isso se o sistema ou o computador que está sendo analisado, que está sendo escaneado, se ele não tiver nenhum falho com alguma regra específica. Se nós relembrarmos lá nas aulas de IPTables, lá nós colocamos... Lá nós aprendemos como criar regras, né, para fechar a porta, para bloquear a porta, para abrir porta, para deixar um serviço ou não ativo. Então, quando nós fazemos isso no nosso servidor, e esse servidor ele é escaneado utilizando o Nmap, ele vai dar um resultado lá dizendo que as portas estão fechadas ou estão filtradas. Igualmente, nós podemos observar aqui, ó, nesse resultado. A porta 22 está aberta ao serviço de SSH, ele está mostrando. A porta 53, o serviço de domínio, também está aberta, é utilizada pelo DNS. Já a porta 70 está fechada, a porta 80 está aberta, a porta 113 está fechada. Então, essas portas que estão fechadas, elas são fechadas através de regras de firewall. Pode ser IPTables ou pode ser um firewall a partir de um roteador de perímetro ou a partir de um firewall proprietário, né? Existe firewalls que você pode comprar já o hardware e o software integrados. Então, vamos fechar aqui essa parte do Nmap. Deixa eu só sair aqui. Vamos limpar a tela e vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste aqui do Nmap lá no... Vamos verificar o site do IFTO. Então, para verificarmos o site do IFTO, a gente precisa descobrir qual é o IP. Para descobrirmos qual é o IP, a gente digita um ping. Então, quando você digita o ping.ifto.edu.br, ele vai me retornar a sequência de ping, informando que o computador está ou não disponível e vai me mostrar o endereçamento IP daquele computador. Então, nós temos aqui o endereço IP 200.129.176.201. Esse é o endereço IP do servidor que está hospedando aqui nesse domínio, ifto.edu.br. Então, por que você está usando o do IFTO? Não, porque nós somos do IFTO, né? Então, a gente está fazendo o teste no servidor, no domínio da nossa instituição. Então, isso especialmente para evitar problemas, né? Quando você realiza o escaneamento em uma máquina, em um servidor, por exemplo, se a gente fosse utilizar de uma empresa ou sistema, provavelmente esse escaneamento ele vai ficar registrado no Firewall, nos arquivos de logs que a gente vai verificar na sequência da aula, sobre a análise de logs no sistema, né? Então, vamos digitar nmap, vamos usar aquele comandozinho da flag sim do TCP,
E vamos verificar se existe algum firewall por trás ali, se vai bloquear, se vai permitir o Nmap nos dar um retorno aí com relação à análise lá do sistema. É importante, pessoal, destacar que essa análise ela é um pouco demorada às vezes, principalmente essa que utiliza a flag sim, mas a gente vai aguardar e ver qual é o resultado, né? Se tivéssemos um computador ligado aqui na minha rede para poder fazer essa análise, seria bem mais rápido o resultado. E ele já nos deu uma resposta aqui de imediato, a sua requisição necessita de privilégios de root, né? Então, como eu estou como usuário orelha, que é o usuário comum, conhecido, né? Eu preciso estar logado como usuário root. E aí eu poderia digitar esse comando que eu digitei acima, e antes dele eu digitar sudo e logo na sequência digitar minha senha, ou eu simplesmente posso logar logo como root, digitando o comando sudo já logo como usuário root e na sequência eu digito o comando nmap e o endereço IP que eu preciso, né? Utilizamos o parâmetro do nmap. A partir do momento que você está logado como root, você não vai mais precisar estar digitando toda hora a sua senha. Então, se você vai fazer um escaneamento na rede, é recomendável que você já logue com o usuário administrador para analisar. Então, ele está iniciando, o Nmap está iniciando na versão 7.8 e ele já nos deu uma resposta aqui, foi até rápido. Então, ele analisou as portas mais usuais, as mais acessíveis, né? Porta 53 está aberta, é uma porta que... E o serviço que é trabalhado nessa porta, ele não... É importante observar, pessoal, que ele nos dá o resultado, o estado da porta, state, e o serviço que aquela porta trabalha. Então, aqui ele está nos mostrando que a porta 53, ela trabalha, ela está configurada no serviço de domínio, DNS, né, resolução de nomes e domínios. A porta 80 está fechada, a porta 4 está aberta, HTTP, a porta 443 está aberta, HTTPS. E temos duas portas com serviços aqui em específico, né? Temos a porta 2200 e a porta 3000, ambas utilizando o protocolo TCP, que estão utilizando um serviço ICE e PPP, ou P2P, né? Então, se nós quiséssemos, por exemplo, analisar uma porta específica, qual porta? Vamos analisar a porta 22. Por que a porta 22, professor? Porque a porta 22 é a porta de conexão do SSH. É como a gente iria utilizar, através dessa porta que a gente iria utilizar para nós nos conectarmos ao servidor. Provavelmente a porta SSH ela vai estar filtrada, ou então ele vai nos dar um retorno dizendo que nós nem conseguimos analisar essa porta, né? Dependendo do sistema de firewall que ele esteja utilizando. Pode ser que eles mudem também, assim como nós vimos lá nas nossas aulas de SSH, você pode mudar a porta padrão do SSH exatamente para evitar vulnerabilidades, porque como todo aquele que trabalha com redes e que acessa servidores, ele sabe que a porta padrão de um serviço específico como o SSH é a 22. Então, ele já poderia acessar aquela porta, tentar acessar aquela porta, fazer a tentativa de conexão via SSH naquele sistema, né? Então, a gente vai verificar se a porta está aberta, a gente digita o "-p" e o número da porta. Vamos aguardar o resultado dela. E ele já nos mostra o resultado aqui, ó. Porta 22 do protocolo TCP, o estado dela é filtrado. Qual é o serviço? SSH. Então, o que significa? Significa que existe um firewall e esse firewall ele está bloqueando acessos indevidos ao porta 22. Ou seja, somente as pessoas autorizadas e cadastradas naquele firewall conseguem acessar esse serviço aí da porta 22. Beleza? Pessoal, essa apresentação que eu queria mostrar para vocês com relação ao Nmap, existem infinidades de possibilidades de escaneamento com o Nmap. Existe uma ferramenta também voltada para o Windows, para interface gráfica, chamada de ZenMap. Ela pode ser utilizada tanto no Windows quanto no Linux, também tem versões para Linux, e ela tem uma interface gráfica. Você não vai precisar estar utilizando a linha de comando igual nós fizemos aqui, né? Somente através do terminal. Ela tem uma interface gráfica, você vai abrir aquele softwarezinho, vai digitar o endereço IP, vai escolher quais os serviços
ela é até mais fácil de utilizar para quem está iniciando, você vai conseguir fazer as solicitações de acesso com mais facilidade, né? Utilizando essa ferramenta. Eu vou até abrir aqui a tela que eu deixei ela aberta aqui em um espaço. Você consegue fazer o download dela no site oficial do Nmap. E ela é conhecida como ZenMap. Esse nomezinho aqui. Então, a gente consegue fazer o download dessa ferramenta. Quando clicar aqui na imagem para a gente visualizar, aqui você vai ter todas as opções para colocar o endereçamento, as portas, os computadores, os serviços que vocês querem analisar. Clicando aqui, você vai ter uma nova conexão. Pode salvar o resultado daquele escaneamento em um arquivo para uma análise futura. Então, ela é uma ferramenta bastante útil que tem uma interface gráfica, né? Ele tem uma guia de interface do usuário. Eu prefiro utilizar através do terminal, né? Porque quando você está utilizando com servidores, você não vai ter essa opção. Se tiver realizando as análises através do servidor, de uma versão server do sistema operacional, você não vai ter essa opção aqui da interface gráfica do sistema operacional Linux. Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Aqui à frente tinha um exercício, isso fica para que vocês possam fazer esse exercício para fixação. Descobri o endereço IP do site do governo, na verdade eu coloquei o governo aqui aleatoriamente, né? Seria o mesmo princípio que eu utilizei da outra vez, né? Você pode utilizar qualquer site, lembrando que dependendo do sistema dele, vai ficar registrado lá a sua máquina, o nome da sua máquina, etc. Então é importante ter cautela quando forem estar utilizando esses comandos relacionados à segurança, análise, varredura de sistemas, redes e portas. Verificar que as portas estão abertas, utilizando aquele comando que eu utilizei lá, ele vai te mostrar as portas abertas. Se você quiser ver uma porta em específica, você vai digitar Nmap ou IP, o "-p" e o número da porta. Seria o comando utilizado para você realizar essa terceira atividade aqui. E verificar o sistema operacional, você utilizaria o comando nmap-o e o endereço IP. Ele vai fazer uma análise e vai te dar um retorno, dependendo se não houver algum bloqueio lá através do firewall que venha impedir que ele te dê esse retorno do sistema operacional. Sobre o SSH, nós já estudamos anteriormente. Ele trabalha na porta 22. Utilizamos o comando apt install SSH ou apt-get install SSH e é utilizado para fazermos a conexão de acesso remoto. O objetivo dele está nesse slide hoje, novamente, mesmo a gente já tendo estudado ele anteriormente, é porque a gente vai fazer uma simulação de acesso SSH nos próximos passos, na sequência da aula, para que a gente relembre como utilizar o SSH, né? Então, para você utilizar o SSH, você vai digitar o protocolo SSH, o nome de usuário, arroba e o IP que você quer se conectar. O IP do servidor, o IP da máquina que você quer se conectar. Após isso, vai ser pedido uma senha de acesso, a sua senha daquela máquina que você está se conectando. Por exemplo, se eu vou me conectar no meu servidor, vai pedir a senha do meu servidor. Se você estiver acessando o seu computador pessoal remotamente, acessando através do SSH, você vai utilizar a senha do seu computador pessoal. Para recapitular, os arquivos de configurações ficam armazenados lá no arquivo sshd_config, dentro do diretório etc/ssh. Isso aqui é uma informação importante porque se você não souber onde os arquivos de configurações ficam, você não vai conseguir realizar as configurações, alterar porta, especificar quais usuários, através de endereço IP, podem ou não acessar o servidor, porque é possível você fazer esse filtro direto nas configurações do SSH, aqui dentro desse arquivo sshd_config. Então, se futuramente tiver algum questionamento na avaliação sobre isso, qual é o arquivo de configuração que você pode realizar filtros, alterar a porta padrão do SSH, especificar quais usuários poderão ter acesso, determinar o tempo de sessão, o tempo que a sessão de log vai ficar aberta. Por exemplo, a partir do momento que eu logo no meu servidor, eu terei um tempo limite até que aquela sessão se feche automaticamente. É possível fazer essas configurações. Beleza?
Então, uma atividade para fixação também, vocês observem como realizar o acesso, tente acessar a máquina de um colega. Isso aqui, essa atividade de fixação seria interessante se vocês dois, os dois colegas ou mais colegas, tiverem com o sistema de SSH instalado e utilizando especificamente o sistema Linux, né? Então, vocês podem estar realizando esses testes. E agora vamos para a parte que eu considero a principal desta aula, né? Nós vimos como fazer uma varredura na nossa rede, verificar se o sistema está disponível e quais portas estão abertas, verificar se aquelas portas que estão abertas, quais os serviços que estão sendo trabalhados, ou se não está aberta, mas também ele nos mostra qual o serviço, se a porta está filtrada ou não. E agora a gente vai ver a análise de log. Por quê? Porque a análise de log, pessoal, é você verificar o que está acontecendo lá por trás do seu sistema operacional, aquilo que você não consegue ver quando você está utilizando a sua máquina. São detalhes que ficam armazenados em arquivos específicos e que você precisa ter o conhecimento para poder fazer essa análise, verificar se está tudo legal, se está tudo ok com o seu sistema. Talvez exista um cidadão aí tentando entrar na sua máquina, tentando invadir o seu sistema, utilizando ataques de força bruta ou algo do tipo para tentar descobrir a senha de acesso ao seu servidor, e a partir daí, dependendo do tipo de senha que você utiliza, de repente ele pode conseguir acesso, pode ser que alguém esteja acessando o seu sistema há um tempo, e você não sabe, então através da análise de log você vai conseguir fazer essa verificação. Identificar se há ou não pessoas que estão se conectando, quais os usuários estão se conectando, qual a data que aqueles usuários se conectaram, dia, mês, ano, horário e etc. Então, tudo isso é possível você fazer através do terminal, analisando os arquivos de log. Essa, pessoal, é a metodologia que nós ia dizer mais raiz. Existem umas metodologias mais Nutella aí que você poderia utilizar um sistema proprietário ou baixar um sistema para pegar todos os arquivos de log e fazer um filtro naquele arquivo e analisar aqueles logs, né? A gente vai ver como acessar o arquivo, qual arquivo acessar e como fazer um filtro naquele arquivo utilizando utilitários de texto disponíveis no sistema operacional Linux. Então, vamos que vamos. Dentre os principais arquivos de log, é importante a gente destacar alguns, né? E o que eu quero chamar mais atenção para os sistemas de arquivos de log é para o out.log, que é exatamente isso que eu acabei de comentar com vocês. Além do out.log, que está aqui embaixo, nós temos esses demais. O apt é o diretório com logs do uso de gerenciador dos pacotes apt e apt-get, né? São todos os softwares que são instalados no seu computador. Boot.log, ele vai registrar os serviços que são carregados na inicialização do seu sistema operacional. Themessage, né? Themessage é o arquivo, ele registra aí o log do último boot. Então, você consegue visualizar qual foi o log realizado na última inicialização do seu sistema. Lastlog, arquivo binário com dados de logins e desligamentos usados pelo comando lastlog, né? Então, você pode estar utilizando esse arquivo lastlog para poder analisar esses arquivos, esses dados de login e desligamento do seu sistema. Temos o out.log, que é o que eu acabei de comentar. Ele registra o uso de autorizações do sistema, como um mecanismo que exige senha, por exemplo, o comando sudo ou logins remoto utilizando o SSH. E temos o syslog, mensagens do Ubuntu, especialmente porque a gente está trabalhando com Ubuntu, que não foram armazenadas em logs mais específicos, né? Então, pessoal, a gente vai hoje analisar especialmente o out.log, porque eu considero esse arquivo, dentre esses que foram apresentados, mais importante para nós identificarmos se há alguma tentativa de acesso no nosso sistema operacional, no nosso servidor ou não, né? E os utilitários de texto que a gente vai estar utilizando é o cat, o less, temos o grep e o tile. São esses 4 utilitários. O cat, pessoal, ele é utilizado para juntar arquivos ou textos na tela te mostrando o resultado. Por exemplo, a gente pode utilizar o comando cat arc
para exibir o conteúdo de um arquivo chamado ARC. No nosso caso, eu vou utilizar cat.out.log, que é o nome do arquivo que a gente vai estar analisando. O LES, ele é utilizado para nós fazermos uma paginação na nossa pesquisa. E ele é utilizado junto com o cat. Por exemplo, o out.log ele é um arquivo que tem o log de todos os acessos realizados na nossa máquina. E ele realiza por data, assim como eu comentei anteriormente. Então, vai ter esse arquivo extremamente grande. Então, quando nós digitamos cat outlog, ele vai nos mostrar aquele arquivo gigantesco lá. E você vai ter que ficar passando utilizando o mouse, se você tiver com o mouse conectado e estiver utilizando um sistema com interface gráfica. Se você estiver utilizando o servidor, que só é na linha de comando, aí você vai precisar utilizar o comando less, que ele vai possibilitar uma paginação. Aí você utiliza as teclinhas do teclado para cima e para baixo para poder passear aí pelas teclas. Então, a gente vai ver aí um exemplo de como utilizar o cat juntamente com o less. Vou limpar a tela aqui, vou acessar o diretório. Lembrando aqui que no slide ele nos mostra anteriormente qual é o diretório que fica armazenado os logs. Então, dentro do diretório var, lembramos das aulas anteriores, do var também fica o nosso servidor lá, ó, os arquivos, na verdade, não é o servidor, mas fica os arquivos referente ao nosso servidor web, que seria o /var/www. E na mesma pasta que é o var, temos os arquivos de log. Então, voltando aqui, vamos acessar o nosso diretório, cd/var/log, digitamos um ls, logo após, e nós vamos ver todos os arquivos de log que estão aqui no nosso sistema. Se nós observarmos, pessoal, o sistema operacional ele cria backup dos nossos arquivos de log de forma automática. Nós já tivemos uma aula aí sobre backups, né? Backups automáticos, como realizar backups de forma automática através de um script, né? Mas esses backups aqui, eles são realizados através do próprio sistema operacional, não foi criado através do script. Assim, eu não criei isso através de script, mas é importante que a gente tenha esses detalhes, né? Esses acessos. Então, aqui nós teremos os logs do sistema presente na nossa máquina, e o que nos interessa é esse carinha aqui, ó. Estou passando o mouse aqui em cima, alt.log. Então, vamos digitar o comando cat out.log pep ou pap, que é utilizado. O pap, pessoal, ele fica do lado da letra Z, essa teclazinha reta aí, parecendo a letra L em minúsculo ou I em maiúsculo. Então, nós digitamos cat out.log, que é o nome do arquivo, e vamos digitar pepless. E quando nós abrimos o arquivo, vocês verificam aqui embaixo ó, que ele está com 2 pontos e está com o cursorzinho piscando aqui. Quando ele está piscando assim, significa que eu posso utilizar as teclas para baixo e para cima para navegar no meu sistema, ou, na verdade, no arquivo que eu estou visualizando. Que, nesse caso, é o arquivo out.log. Aí você olhando esse arquivo com esse tanto de letra verde, dependendo do sistema que você vai estar utilizando, vai ser brancas, né? Mas, independente disso, você vai perguntar, professor, como é que eu vou encontrar alguma informação aí com relação a acessos, tentativa de acesso, vou ter que ler aí essas milhões de linhas que estão aparecendo aí nesse sistema que você está passando. Para isso que existem outras ferramentas também que vai nos facilitar nesse filtro. E aí a gente vai voltar para o slide, que é para a gente poder verificar essas ferramentas. Essa ferramenta, pessoal, que eu estou comentando, que vai facilitar, é o grep. Ele é utilizado para procurar por linhas específicas em um arquivo que contém expressões que satisfaçam um determinado padrão de busca. E o que seria isso? Né? Vamos traduzir. O grep ele é utilizado para me pesquisar uma palavra-chave. E resumindo, né? Por exemplo, se eu estou tentando acessar o sistema via SSH,
ou para mim verificar as tentativas de acesso, eu poderia estar pesquisando pela palavra acesso, ou access, ou por falha na tentativa de acesso, que seria a falha na tentativa de acesso, né? Dependendo do sistema, a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter esse resultado em inglês, file. Poderíamos estar pesquisando também por palavras específicas, como o nome de usuários, né? Usuário root. Alguém tentou acessar com o usuário root, o usuário Adeilson. Alguém tentou utilizar ou acessar o meu sistema com o usuário Adeilson. Mas se nós pesquisarmos pela palavra falha, se houver tentativas de acesso que ocasionaram falha na conexão, password é uma outra palavra-chave que a gente pode estar utilizando, porque todas as vezes que você tenta acessar via SSH, o sistema ele vai registrar lá, tentativa via SSH, e vai pedir o password, que é a sua senha. Então, quando você digita, se a senha estiver correta, ele vai abrir a sessão. Open sessão também seria uma opção. Ele vai abrir a sessão do usuário. Se você digitar a senha errada, ele vai dizer que a conexão foi recusada por falha na senha, né? Falha no password, falha no password. Então, seriam termos que nós poderíamos estar utilizando para filtrarmos, né? Neste exemplo que temos aqui, grep termo arquivo seria utilizado para nós procurarmos no arquivo chamado arc um termo chamado termo. Fosse meio redundante, né? Mas a gente vai visualizar melhor aqui fazendo na prática mesmo. Depois do grep tem o tile que a gente já vai ver lá mais adiante. Então, para facilitar isso, pessoal, eu vou abrir uma outra janela. Vou clicar aqui em uma nova janela do Linux. Nessa nova janela, eu vou fazer uma tentativa de SSH. Mas antes disso, eu vou descobrir qual é o meu endereço IP. Com o comando IPA, a gente descobre, antigamente a gente utilizava ifconfig, né? Agora, nas versões mais atuais, para utilizarmos o ifconfig, nós precisamos fazer a instalação desse software. Então, o IPA ele já vem por padrão instalado. Quando você digita, você consegue visualizar o endereço IP. Nesse caso aqui, o meu endereço IP é 192.168.11.112. Então, eu vou limpar a tela. Vou colocar ele do lado aqui, vou colocar outra janela do lado também para poder facilitar. Então, quando eu digito... Deixa eu só maximizar elas aqui. Não dá não. SSH. Como que é a regra para acessar o SSH? Você vai digitar o SSH, espaço, nome de usuário, eu vou colocar o meu nome de usuário, arroba, e o meu endereço IP. Isso, pessoal, para funcionar, o SSH precisa estar instalado no seu servidor. Eu estou considerando que o meu computador, eu vou fazer uma tentativa de acesso de SSH no meu próprio computador. Vai ser uma tentativa redundante. Só que eu vou digitar a senha errada, que é para a gente poder verificar depois os erros dessa tentativa de acesso. Então, quando eu tento digitar ali, ele já registrou lá no log que o usuário Adeilson está tentando se conectar via SSH. Eu digitei uma senha qualquer aqui e ele vai me mostrar agora aqui uma resposta dizendo que a senha está errada. Permissão negada, por favor, tente novamente. Então, eu vou digitar aqui outra senha. Por que a permissão foi negada? Porque a senha que eu digitei foi uma senha errada. E ele vai continuar pedindo uma senha correta até que eu digite a senha correta. Quando eu digitar a senha correta, ele vai me permitir acessar. Aí ele vai abrir. Aqui nesse terminal, eu estou de forma redundante agora, através do terminal, acessando meu próprio sistema operacional na mesma máquina, né? Na máquina hospedeira. Então, quando a gente for analisar lá o sistema de log, através do meu nome, vocês vão ver que vai ter conexões recusadas e conexões abertas. Tentativas que foram recusadas pela senha errada e tentativas que foram permitidas. Eu vou digitar exit para poder sair e voltar para a minha tela normal. Então, aqui, conexão foi fechada para o endereço IP 92.168.11.112. Voltemos aqui para outra tela, que nós estamos analisando, utilizando o CAT PAPLES, né? Ele vai mostrar aqui, pessoal, por data. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos
Começamos aqui em cima no dia 4, estava no dia 3. Se for subir, vai diminuindo as datas. E ele vai nos mostrar que até nós chegarmos no final do arquivo, né? Mas a gente não vai ter que fazer isso, né? Ficar passando a dedo aí para encontrar esses arquivos, para verificar o que está acontecendo no nosso sistema. Nós já estamos na data do dia 8, vocês observarem. Aqui, ó, nós vamos observar que teve uma sessão, foi logada, aguardando o processo de saída, falha para o usuário Adeilson, utilizando o endereço IP 192.168.11.112, utilizando o protocolo SSH no dia 8 de novembro, às 23 horas, 27 minutos e 32 segundos. Beleza. Mas aí se um outro cara tentar acessar com outro usuário, que eu nem sei quem é esse usuário, né? Como é que a gente iria descobrir? Como é que a gente iria descobrir esses detalhes? Eu vou voltar de novo aqui para esse e vou fazer mais uma tentativa de acesso com um usuário qualquer. Para a gente depois pesquisar as palavras-chave e a gente ver. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o nome João. João arroba o endereço IP. E vou digitar uma senha e ele vai registrar lá que não existia nem o usuário João e nem a senha, né? Permissão negada, por favor, tente novamente. É importante que o sistema ele não nos mostra que, tipo assim, a senha está errada ou o usuário é inexistente. Isso, porque isso aí já iria facilitar para o cara que está tentando acessar, né? Digamos que o cara está jogando aí que existe um usuário João no meu sistema e está tentando fazer o acesso. Agora, se ele joga um usuário que ele tem certeza, por exemplo, no caso que eu joguei a Deilson, então a possibilidade dele invadir o meu sistema vai ser maior, porque ele vai tentar utilizar a força bruta apenas para a senha. Então, digita a senha, vai dar erro novamente. Então, cancela a tentativa. Uma outra tentativa que pode ser utilizada é para o usuário root. É o que é mais utilizado, porque é um usuário que existe em todos os sistemas operacionais Linux. No entanto, você pode deixar esse usuário desativado para acesso remoto. Você utiliza apenas os usuários que você criar. Então, vamos digitar aqui, ele vai, depois vai nos mostrar erros também. Então, deu erro, vou digitar de novo mais outro, deu erro novamente. Beleza. Pessoal, não vou ficar passando aqui, porque ficar rolando o mouse para verificar se está tendo erro ou se não está tendo, vai perder tempo demais. Então, qual é que é o que nós precisamos fazer, né? Qual o nome o que nós precisamos estar utilizando? Memorizar as palavras-chave, conforme eu comentei anteriormente. Failed e um outro nome aqui, ó, invalid, que foi o que nós utilizamos para o João. Mas só que nós vamos voltar aqui para o slide e vamos utilizar esse utilitário grep aqui. E como é que nós vamos utilizar o grep? Vamos vir de novo aqui para o terminal, vamos sair aqui dessa tela. Vamos utilizar o comando cat out.log, espaço, pap de novo, e agora nós vamos botar o grep. Pap grep. Depois do grep, nós vamos colocar a palavra que nós queremos pesquisar. Qual a palavra que nós vamos pesquisar? A gente pode pesquisar a palavra file ou invalid, né? Foi o que nós pesquisamos agora, que nós vimos agora há pouco. Se eu colocar grep invalid, ele vai ler todo o arquivo out.log e vai me mostrar apenas algumas linhas aqui embaixo que tiver esse nome inválido. Na verdade, esse nome inválido ele é um termo utilizado especificamente pelo sistema. Deixa eu ver se com I minúsculo ele vai passar. Então, vamos utilizar o nome do usuário para a gente verificar. Root. Bom, com a tentativa do root, nós observamos que ele nos deu, ele nos traz aqui o resultado de todos os acessos que houveram com o usuário root. Pessoal, se nós observarmos o tamanho daquele arquivo, e ele trouxe aqui em algumas linhas, e todas as linhas que ele trouxe tem a palavra root dentro do arquivo lá, out.log.
Então, ele nos mostra que foi aberta uma sessão para o usuário root. Isso aqui foi quando eu loguei como usuário root aqui no próprio computador, sem ser através do SSH. E ele vai nos mostrar também que houve tentativa de conexão para o usuário root. Sessão aberta para o usuário root, sessão aberta vai ter alguma sessão aqui que deu falha, que foi quando nós tentamos utilizar o usuário root lá e não conseguimos. Ele não registrou aqui está só até 6 de novembro os dados de retorno, né? Vamos pegar uma palavra em específica aqui. Deixa eu voltar lá no comando. Eu vou pesquisar por meu nome, que vai ter alguma palavra que a gente pode utilizar como palavra-chave aqui. Com relação ao usuário Adeilson, ele vai nos mostrar todos os detalhes de conexão do usuário Adeilson, sendo ele via SSH ou não. Eu não entendi por que ele está limitando aqui até a data do dia 6 de novembro. Se estaria para cima, não está para cima. Alt, aberta, sessão aberta para o usuário. Vamos tentar usuário João, vamos para ver se pega uma palavra-chave para a gente poder fazer essa análise. Ele está dando algum erro aqui do grep com o João. Igualmente estava dando com o outro usuário. Vou copiar esse nome aqui para ver se ele nos dá o retorno. Conexão fechada, Adilson, falha para criar o arquivo de conexão. Pessoal, então aqui, para o nome file, que foi pesquisado, nós temos falha para o usuário Adeilson, falha na senha para o usuário Adeilson. Então, usuário inválido, João. Então, a partir, pessoal, deste arquivo de autenticação de conexão aqui, que é o alt.log, a gente consegue fazer um filtro aí naquilo que está, nas informações que estão sendo repassadas aí, tentando, na verdade, nas informações que estão sendo registradas no nosso sistema com relação a conexões. Além do cat e do grep, nós temos um outro comando, também é bastante útil, que é o tile. O comando tile, pessoal, ele exibe as últimas linhas de saída de um arquivo. Ou seja, por padrão, ele vai nos mostrar as últimas 10 linhas daquele arquivo. Mas é possível a gente visualizar as últimas 50 linhas daquele arquivo também. E é possível nós ficarmos visualizando de forma contínua, utilizando o comando tile-f. Então, como que seria a utilização deste comando? Vamos voltar aqui para a tela, eu vou limpar essa tela aqui. A gente iria digitar o comando tile. Vou só voltar aqui para a gente verificar. Nesse caso, para utilizar o... Vamos utilizar os três comandos apresentados aqui. Só o tile sozinho, com o nome do arquivo, o tile-50 e o tile-f. Então, tile alt.log, ele vai nos mostrar as últimas 10 linhas do arquivo. Você consegue visualizar as últimas 10 linhas do arquivo que você está tentando analisar. E nesse caso é o alt.log. Então, ele nos mostra aqui as últimas linhas, falha na senha para o usuário root. Ele nos mostra o endereço IP que tentou se conectar.
A porta de conexão que foi utilizada, essa porta, pessoal, depois que chega no sistema, e o protocolo que foi o SSH. Então, quando nós digitamos o tile -50, ele vai nos mostrar as 50 linhas. Eu poderia colocar 20, 30. Nesse caso, ele vai nos mostrar as últimas 50 linhas que foram apresentadas através do sistema, né? Mas uma outra interessante é nós utilizarmos em tempo real, tile-F. Nesse caso aqui, ele vai nos mostrar as últimas 10 linhas e vai ficar aqui, ó, aguardando um sinal. Deixa eu abrir aqui o outro terminal. Nesse caso, pessoal, eu estou com o terminal aberto aqui para fazer uma tentativa de conexão. Com essa tentativa de conexão aqui, quando eu realizar uma tentativa de conexão no meu sistema, ela é registrada de forma automática no arquivo out.log. E como nós estamos visualizando ele utilizando o comando tile-f para nos mostrar ele de forma contínua, ela vai ser apresentada aqui embaixo em tempo real, à medida que alguém tentar acessar, ele vai nos mostrar. Essa seria uma das maneiras para que, dependendo da infraestrutura da sua rede, você fique analisando os arquivos em tempo real de forma contínua. Digamos que essa seria uma das mais úteis, uma das formas mais úteis para utilizar em tempo real. E poderia também você estar utilizando o paralelo aí ao cat pep grep, né? O grep você vai utilizar termos específicos para pesquisar um arquivo, e essa você vai ficar vendo esse arquivo em tempo real. Então, deixa eu fazer a tentativa de conexão aqui. Eu vou utilizar o usuário Adilson. Quando eu pressionar Enter aqui, pessoal, ele vai registrar aqui ó, uma tentativa de acesso para o usuário Adilson. Observem, fica observando nessa tela que eu passo o mouse. À medida que eu pressionar Enter nessa outra tela, ele vai aparecer novas linhas aqui informando a tentativa de conexão. Então, pressionei, deixa eu digitar a senha aqui. Vou digitar uma senha errada. Ele já me mostra aqui a tentativa. Quando eu digitei a senha aqui no lado da conexão, pressionei Enter e ele pede a senha. Quando você digita a senha, ele manda a solicitação de conexão. Então, ele já nos mostra aqui, ó, autenticação falhada para o usuário Adeilson. E ele nos mostra o endereço IP que foi tentado acessar o usuário Adeilson, né? Logo mais embaixo, ele nos coloca falha na password, ou seja, falha na senha para o usuário Adeilson. Então, ele nos mostra de forma automática essa tentativa de acesso. Quando eu tentar acessar, cancelei aqui deste lado, ele me mostra que foi cancelado aqui, a conexão foi fechada para autenticação do usuário Adeilson. Connection close by authentication user Adeilson. Então, a gente pode fazer a tentativa aqui agora com um usuário que não existe. Ele vai nos mostrar em tempo real. Vamos colocar aqui o nome Catriel. SSH Catriel, arroba 9268. Tentei colocar o Catriel, ele já me mostra aqui, ó, inválido usuário Catriel. Ou seja, o usuário Catriel ele não está registrado nesse sistema. Então, ele já me mostra que o usuário é inválido. Mas aqui no lado do cara que está tentando se conectar, ele não mostra que o usuário é inválido. Ele pede a senha. Você vai digitar a senha e ele vai mostrar que a senha é errada, né? Ele vai nos mostrar aqui que o usuário é desconhecido, checado o password para usuário desconhecido, não existe, e vai mostrar uma falha na autenticação, vindo lá do host 9268.11.12, para um usuário inválido, falha na senha para um usuário que é inválido, Catriel, vindo do 9268.11.112. Isso aí, pessoal. E como atividade, fica essa atividade aqui para vocês fazerem análise do arquivo de log, analisar os últimos acessos via SSH no servidor através do arquivo de log out.log. Então, você... Desculpem.
Se vocês têm o sistema operacional Linux instalado no seu computador, independente da versão, que seja Debian, Ubuntu, Mint, façam essa atividade de fixação aí que vai melhorar, vai facilitar o entendimento aí dos conteúdos passados. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.